Santo, santo, és tu, Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que eras, que és e que hás de vir. Aleluia. Aleluia. Digno é o Senhor. Aleluia. Bendito é o nome do nosso Deus Yahvé, o Criador dos céus e da terra. Aleluia. Aquele que tem todo o poder, aquele que criou os céus, criou a terra, criou o universo inteiro. Bendito seja o nosso Deus. Amém. Para todos sempre. Amém. Aleluia. Quão admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Yahvé. A minha alma o sabe muito bem. Aleluia. Do nascente do sol até o seu ocaso há de ser louvado o nome. Aleluia. E queridos, Shabbat Shalom. Aleluia. Um sábado de paz. Que a presença do nosso Deus inunde a sua vida, Marleide. A sua vida, irmã Elizabeth. Deus abençoe, Neuza. Shabbat Shalom. Irmã Irani. Aleluia. Que a unção do Espírito Santo seja abundante em vossas vidas. Amém? Temos muito que agradecer, né? Hoje é Shabbat. É dia de gratidão. É dia de agradecermos a Deus pela sua bondade, pelo seu amor, pela sua misericórdia. Nayara, Deus te abençoe. Nós temos muito que agradecer. Amém. Porque durante toda esta semana, não é verdade? O nosso Deus esteve de uma forma bem presente a cuidar de cada um de nós. Amém. Ele nos deu livramentos, e livramentos dos quais nós só saberemos na glória. Amém. Porque ele desfez o conselho do ímpio contra as nossas vidas. Amém. Ele destruiu as setas incendiárias do inferno. O nosso Deus levantou o seu escudo e nos livrou das setas que o inimigo lança contra nós, as escondidas. Ele nos livrou de pragas. Ele nos livrou da morte repentina. Ele nos livrou de doenças secretas. O nosso Deus nos deu livramento, nos deu proteção. Ele é maravilhoso. Olha, ele não deixou faltar o pão na sua casa. Todos os dias, ele abençoou a sua vida com provisão, não só de alimento, provisão de paz, de alegria, de amor, de graça. Ele a provisão da sua presença. Então nós temos, amados, que agradecer, irmão Isaías, Deus abençoe. Então a todos, Alice e Suzana, Deus abençoe. Daniel Ferreira, Deus abençoe. Então a todos, um Shabbat de paz. Shabbat é celebração. Shabbat é memorial. O nosso Deus Yahvé é o Criador dos céus e da terra. É o nosso Criador. O nosso Deus Yahvé é o nosso libertador. E o nosso Deus Yahvé é o nosso santificador. Mas Shabbat fala daquele grande dia quando seremos introduzidos na Canaã celestial pelo verdadeiro Josué, Jesus Cristo bendito. Ele é quem nos dá
o verdadeiro descanso. Ele é o nosso Shabat. Ele é o nosso descanso. Resta um repouso sabático para o povo de Deus. E nós aguardamos aquele grande dia, o dia do descanso, o dia em que Jesus virá nas nuvens com poder e grande glória. Nós aguardamos esse dia, porque a Bíblia diz, assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Jesus declarou em Apocalipse: eis que vem um sobre as nuvens, e todo olho o verá. Então, querido, Shabat fala desse dia. O sábado, ele é profético. Ele profetiza a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Esse dia maravilhoso, quando nós iremos desfrutar de uma presença gloriosa, majestosa do nosso Deus para todo sempre. Amém? Então, eu desejo a você, Djalma. Amém! Pastor, um grande abraço, toda a sua família. Aleluia! Eita, americanozinho, Deus abençoe. Aleluia! Glória a Deus. Zeni, Hanada, Japão. A graça do Senhor seja com a tua vida e a tua família. Que bênção, meu Deus. Aleluia, né? Então, olha aí, ó, estamos na Ásia, estamos lá na América do Norte. Leonete Smith, Portugal, eu amo Portugal. Portugal é do Senhor Jesus. Deus tem um plano nesta nação. E como a esta nação e para nos legar esta língua tão linda, que é a língua portuguesa. Minha linda, Deus abençoe, um grande abraço, aleluia. Então nós louvamos ao nome do Senhor. Leda Suzano, Deus abençoe. E de fato nós iremos transformar sim as sextas-feiras em dia de missões, né? Orar pelas nações, orar por Israel, orar pelo Brasil. Que maravilha, né? Deus projeta aquilo que Ele quer projetar. Então, nós somos gratos ao Senhor, porque Ele está trabalhando ao nosso favor. Então, veja, hoje é Shabat e nós vamos orar por Jerusalém, por Israel. Amém? Estamos aqui com o Salmo 122. Eu gostaria que você abrisse o Salmo 122 na sua casa, para que nós possamos proclamar esta palavra de poder na nossa cidade, na nossa casa, na nação em que estamos. Amém? E receber a bênção que é determinada a todos que têm por Israel, que intercedem por Jerusalém. Então vamos proclamar? Salmo 122, diz a palavra: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Yahvé. Ó Jerusalém, nossos pés estão dentro das tuas portas. Jerusalém, que és construída como uma cidade bem estabelecida, para onde sobem as tribos de Yahvé, como testemunho para Israel, a fim de render graças ao nome de Yahvé. Ali estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa de Deus. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperem os que te amam.
haja paz dentro de teus muros e prosperidade em teus palácios. Por amor aos meus irmãos e amigos direi, haja paz em ti. Por amor à casa de Yahvé, nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém, queridos? Orai pela paz de Jerusalém. Quer prosperar? Quer ser um homem próspero na terra? Quer ser uma mulher próspera na terra? Quer ser uma igreja próspera? Ore por Israel. Ame a nação de Deus. Chame a existência das promessas de Deus para com a nação de Israel. A Bíblia declara a Abraão, nosso pai na fé, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, queridos, eu quero ser abençoada e você também quer ser abençoada. Então, abençoe Israel. Abençoe o povo judeu. Abençoe. E o que nós mais desejamos, o que mais nós queremos, é que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo seja pregado em todas as cidades de Israel. Que em cada casa da nação de Israel o Evangelho seja anunciado, a verdade de Yahvé seja proclamada, o plano único estabelecido por Yahvé para a salvação de Israel e para a salvação de todos os povos do planeta Terra. Este plano tem um nome, e este nome é Jesus Cristo de Nazaré. Que este plano eterno, que é a salvação bendita na pessoa de Jesus Cristo, chegue ao coração de cada judeu que mora no território de Israel, mas chegue ao coração de cada judeu que mora fora do território de Israel, cada judeu espalhado nas nações da terra. Que a revelação do Messias, o Cristo bendito, o Verbo que se fez carne, venha ao coração do povo judeu. A minha oração é que Deus se revele nas sinagogas, é que Deus se revele lá no monte, melhor, no muro das lamentações. É que Deus se revele ao coração do sincero, do quebrantado, do contrito, daquele que tem sinceridade e quer encontrar-se com Deus e quer a luz de Deus resplandecendo no seu coração. Queridos, não se enganem, não se enganem. A religião não revelará Cristo. A revelação da pessoa de Cristo vem do céu, vem de Deus. Amém. Vem pela instrumentalidade do Espírito Santo. Só o Espírito Santo é quem pode revelar Cristo ao coração de cada judeu. Só o Espírito Santo é que pode revelar Cristo ao coração de cada brasileiro, ao coração de cada português, ao coração de cada americano, ao coração de cada japonês, ao coração de cada árabe. É só o Espírito Santo. Aquilo que Pedro teve no seu coração, a luz de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus declarou, não foi carne e sangue que tu revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Geisa, shalom, Shabbat shalom aí no Japão, Deus abençoe. Então, Mestra Vera, Deus abençoe.
Então, queridos, nós temos que acreditar nesta verdade. E nós iremos orar hoje por Israel. E eu vou utilizar a oração que está no livro da apóstola Valnice, Orando a Palavra. Esse livro é comercializado pela Palavra da Fé. É um livrinho maravilhoso. Então aqui nós temos muitas orações, muitos temas. E todas as orações são orações bíblicas, são orações baseadas na palavra de Deus, tá? Você precisa ter esse livro em casa. Você precisa. Então, você tem aqui orar por Israel, orar pela sua nação, orar por cura, libertação, exaltação a Deus, louvor a Deus, armadura de Deus, entendeu? Guerra espiritual, muitas orações tremendas do nosso Deus. E hoje, você pode abrir o seu livrinho, você que tem aí em casa. Vamos fazer essa oração, vamos proclamar esta oração nos céus do Brasil. E essa oração poderosa vai alcançar a nação de Israel, porque Deus não se limita a espaço geográfico. Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Ele está em todo lugar. Amém? E com certeza Ele vai ouvir esta oração, que você vai orar por Israel, que nós vamos orar por Israel, e Deus há de fazer proezas. Então vamos proclamar: Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, invoco tua palavra a favor de Jerusalém e todo o Israel, proclamando que tu te levantarás e terás piedade de Sião. É tempo de te compadeceres dela. Já é vinda a sua hora, porque quando é difícil, tu aparecerás em sua glória. Poderoso de Jacó, Santo de Israel, nossos olhos têm contemplado o cumprimento das profecias quanto à restauração física do Estado de Israel. Isto nos garante que é chegada também a hora da sua redenção espiritual, e oramos pela paz de Jerusalém. Venha a paz do Messias, Cristo Jesus, o príncipe da paz, sobre Jerusalém. Reine a tua paz dentro dos seus muros. Amém. E prosperidade física, emocional e espiritual em seus palácios e todas as moradas por toda a terra de Israel. Já é vinda a sua hora. A boa vontade do meu coração e a minha súplica a ti nesta hora é a favor de todos os filhos de Israel, para que sejam salvos, sejam iluminados os olhos do seu entendimento, para reconhecer Jesus como seu Messias, e o recebam dizendo: bendito que vem em nome de Yahvé. Já é vinda a sua hora. É tempo de chegar à sua plenitude. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento senão vida dentre os mortos? É chegada a sua hora. Pai, és poderoso para enxertar de novo os judeus em sua própria oliveira. Aleluia. Por causa dos gentios, foram endurecidos em parte, até que haja entrado a plenitude destes. Esta é a hora. Salva todo Israel, como está escrito:
Virá de Sião o libertador e apartará de Jacó as impiedades. Tua palavra declara que, quanto ao evangelho, eles são inimigos por nossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os teus dons e vocação são irrevogáveis. Ó Deus de Israel, é tempo de compadecer de Sião, remover o véu e quebrar o coração. É chegada a sua hora. Prometeste restaurar a sorte de Judá e de Israel e os edificar como no princípio, e isto hoje se vê. Purifica, portanto, Israel de sua iniquidade, como que pecou contra ti, e perdoa todas as suas iniquidades e transgressões. Disseste: há esperança para o teu futuro, porque os teus filhos voltarão. Portanto, é tempo de firmares com a casa de Israel uma nova aliança. Imprime-lhes na mente as tuas leis, também no coração lhes escreve. Seu Deus, e sejam eles o teu povo. É chegada a sua hora. Pai, disseste que te fizéssemos lembrado das tuas promessas pelas nossas orações. Vendo o lado físico da promessa já cumprido, coloco adiante de ti, crendo que as cumprirás nesta geração. Pois vos tirarei dentre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Também vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ainda porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardeis as minhas ordenanças, e as observeis, e habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Assim se cumpra, é chegada a sua hora. Yahvé, meu Deus, proclamo que Israel será salvo por ti, com uma salvação eterna. Assumo meu chamado de atalaia sobre os muros de Jerusalém, e não me calarei, nem de dia, nem de noite, como teu servo, que pelas minhas orações te faço lembrado das tuas promessas. Não descansarei, nem te darei descanso, até que estabeleças Jerusalém e a ponhas por objeto de louvor na terra. É tempo de te compadeceres de Sião. É chegada a sua hora. Em nome de Jesus. Amém. Eu abençoo o Japão. Em nome de Jesus. Eu abençoo Portugal. Em nome de Jesus. Eu abençoo a Angola. Em nome de Jesus. Eu abençoo Moçambique. Em nome de Jesus. Eu abençoo os Emirados Árabes. Em nome de Jesus. Eu abençoo Dubai. Em nome
de Jesus. Aleluia. Eu abençoo a Suíça. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Eu abençoo os países da América Latina. Em nome Amém. de Jesus. Eu abençoo os países da América Central. Em nome de Jesus. Eu abençoo os países da América do Norte. Em nome de Jesus. Eu abençoo todos os países da Ásia. Em nome de Jesus. Eu abençoo todos os países da Europa. Em nome de Jesus. Eu abençoo toda a Oceania. Em nome de Jesus. Eu abençoo todo o continente africano. Em nome de Jesus. E eu abençoo o Brasil. O Brasil. O norte do Brasil. O nordeste do Brasil. O centro-oeste do Brasil. O sudeste do Brasil. O sul do Brasil. Todas as regiões do Brasil. Todos os limites da nação brasileira. Os limites marítimos. Os limites terrestres. Os limites aéreos. Eu abençoo em nome de Jesus. Eu abençoo as autoridades constituídas da nossa nação, a começar pelo presidente da República, o Jair Messias Bolsonaro. Seja sobre ele a bênção do Senhor. Seja sobre o poder legislativo a bênção do Senhor. Seja sobre o poder judiciário a bênção do Senhor. Seja sobre os governadores, prefeitos, deputados, vereadores. Seja sobre os juízes. Seja sobre os ministros. Seja sobre os promotores, os comentadores, procuradores de justiça. Seja sobre todos aqueles que exercem autoridade neste país, autoridade familiar, autoridade na universidade, autoridade na escola secundarista, na escola primária, autoridade nos hospitais, autoridade nas forças armadas, autoridade nas corporações de polícia, de bombeiro, de polícia civil, de polícia federal, todos aqueles que exercem autoridade neste país. Seja abençoado no nome de Jesus. Amém, Jesus. Que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, repouse sobre a tua vida, meu irmão, sobre a tua vida, minha irmã, sobre a tua casa, sobre teus filhos, sobre teu esposo, sobre teu marido. Repouse sobre ti, pastor. Repouse sobre a congregação, a igreja que Deus lhe confiou. Repouse sobre todos aqueles que têm autoridade espiritual constituída pelo Senhor nesta nação. Nós declaramos que esta bênção, ela transborda para a direita e para a esquerda. E que em tua vida, meu irmão, em tua igreja, pastor, em teu ministério, em tua vida, mamãe, em tua vida, papai, em tua vida, filho, em tua vida, os propósitos do nosso Deus e Yahvé serão concretizados. Recebam, em nome de Jesus, esta bênção em teu coração. Shabbat, Shalom. E a pastora Nauzimar vai trazer a palavra
de Deus hoje. Amém. Aleluia. Aleluias. Glória. Glórias a Deus. Shalom, queridos. Graça e paz. Que maravilha, mais uma vez, mais uma semana. Estamos aqui nesta live tão maravilhosa. Companhia de vocês, muito obrigada pela companhia de todos. Bom estarmos juntos, bom estarmos orando juntos, bom estarmos caminhando no mesmo propósito, que é o de proclamar a bondade do Senhor, proclamar as virtudes do reino, proclamar que Jesus Cristo vive, que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Glória a Deus. Hoje eu gostaria de começar perguntando a vocês qual é o segredo da vitória. Porque lutar por um objetivo faz parte da experiência humana. As pessoas vivem correndo atrás da vitória. E orando, buscando, me ajude, ore comigo, para que a minha vitória chegue, e sempre em busca da vitória. Só que nem sempre, ao final da luta, a vitória é alcançada. Porque a derrota, ela faz parte da experiência pela qual todos nós passamos em algum momento da vida. Vejam, desde pequenos as crianças enfrentam já algumas derrotas e que aos seus olhos elas parecem gigantescas, causam dor, causam sofrimentos. E eu digo isso assim porque ontem o meu neto, assim, ele estava sofrendo muito, um sofrimento tão grande, porque a mãe dele chamou ele para ir para casa, e ele falou: vovó, eu estou muito triste, porque a mamãe vai botar o pijama em mim e vai me botar para dormir. Mas já eram 10:30 da noite. Eu falei: mas tá tarde, você precisa dormir. Ele falou: mas eu fico muito triste, vovó, porque eu vou ficar sozinho. Ela vai botar o pijama em mim. Então, mas não teve jeito, porque em meio àquele sofrimento todo que ele estava, a mãe dele chegou, buscou e levou ele para casa. Então, desde pequenos, nós sempre estamos em busca da vitória, assim como ele queria ficar mais um pouco. Mas ontem ele não foi vencedor no intento. Vejam, o lavrador, às vezes ele planta, ele trabalha arduamente a terra, porque ele deseja ver a lavoura verdinha, ele anseia pela colheita, passam os meses, mas aí pode acontecer uma geada, ou falta de chuvas, ou excesso de chuvas, e aí compromete toda a colheita. E ele se sente derrotado, e ele olha a sua lavoura, olha todo aqueles, às vezes alguns hectares, às vezes nem tanto, uma pequena lavoura, mas ele olha com decepção a situação da sua plantação e se sente derrotado. Algumas vezes, uma pessoa luta contra uma enfermidade, passa um longo período ali naquela batalha, despende muitos recursos financeiros, muita expectativa, mas ao final a morte chega e aquela pessoa não fica curada da enfermidade. Então, aquela pessoa que ficou, que acompanhou, que cuidou daquele doente, como ela se sente? Se sente derrotada. Assim é em todas as áreas da vida. E é por isso que a humanidade está em busca de descobrir o segredo da vitória. A Bíblia, ela nos ensina como o ser humano, em meio às lutas, em meio aos esforços,
em meio às competições e, por vezes, em meio aos fracassos, como o ser humano pode obter a experiência da vitória junto a Deus. Vamos lá? Vamos descobrir? Abra sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Segunda de Timóteo, carta a Timóteo, no capítulo 2. Essa carta é uma carta espetacular. É uma carta cheia de emoções, é uma carta cheia de sentimentos muito fortes, é uma carta cheia de instruções, uma carta com despedidas. Esta é a última carta que Paulo escreve, e nós podemos, ao ler esta carta, sentir como Paulo deixa suas emoções aflorarem aqui, nessas últimas instruções que ele dá a seu filho Timóteo, neste momento que ele chama João Marcos, traz João Marcos de volta. Eles tiveram algum atrito no começo, mas aqui nesta carta Paulo reconhece o valor, reconhece que João Marcos é útil, pede para trazer. Paulo pede seus pertences mais preciosos, né? Os rolos, os pergaminhos, a palavra, tudo isso aqui está envolto nesta palavra, que nós vamos separar um pequeno trecho, que é o verso 8, capítulo 2, verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: lembra-te que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho, pelo qual sofro trabalho e até estou preso como um criminoso. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. O que Paulo está nos dizendo aqui, meus amados, minhas amadas irmãs, é que o segredo da verdadeira vitória que coroa a vida do ser humano reside não em coisas, não em sucesso profissional, não em provisão financeira. Tudo isso é bom, mas a vitória que o ser humano almeja não estão nessas coisas. O que o apóstolo quer lembrar a Timóteo é que ele quer lembrar, né? E que ele deve jamais deixar de esquecer é que não apenas o evento extraordinário da ressurreição deve estar gravado na memória, mas sobretudo é que a presença de Jesus, ela é constante entre nós para sempre. Não é só a ressurreição, mas saber que não estamos sozinhos, que Jesus permanece nos fortalecendo, que Jesus nos impulsiona, que Jesus nos ajuda, que Jesus sempre está conosco através do seu Espírito. Ele nos deixou um consolador. Como eu sempre digo, quando alguém me diz: mas você vai sozinha a um lugar à noite, não tem medo? Aí eu falo: não, meu carro sempre vai cheio, eu vou com mais 3. Porque o Espírito está aqui. Se o Espírito está aqui, Jesus também está, e o Pai também está, então o carro está cheio. Onde o Espírito está, todos estão, nunca estamos sós. E Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou e a morte não pôde retê-lo. Queridos, quando nos ameaçam os temores, quando nos assaltam as dúvidas, nós devemos recordar a presença do Senhor ressuscitado conosco.
numa época de pandemia, de dificuldades de trabalho, de falta de suprimento financeiro, nós devemos tirar os olhos dessas circunstâncias desanimadoras e colocar os nossos olhos em Cristo. Jesus, ele se humilhou até a morte, e morte de cruz. E o que foi que Deus fez com ele? O exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. E é dele que nós estamos falando todas as semanas, o nome de Jesus, como diz a apóstola Raquel, até que a gente se converta a esse nome. Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso caminho, Jesus é o único que nos conduz à vida eterna, Jesus é aquele que nos resgatou, pagou um preço por mim. Quanto eu valia pelo preço que ele pagou, quanto você valia pelo preço que ele pagou. Mas ele pagou um preço tão alto, significa dizer que você tem grande valor. E que você não pode permanecer com seus olhos postos na circunstância que te cerca. Vejam, quando Paulo escreve esta carta, essas instruções para Timóteo, Paulo está no corredor da morte. Paulo está preso. Paulo já sabe que a sua carreira está finalizando. Ele diz, olha, combati o bom combate. Paulo já sabe o que o aguarda. Mas Paulo não chora, não lamenta o que vai acontecer, porque Paulo sabe o que aguarda por ele, a coroa vitoriosa, a coroa que coroa com vitória, aguarda por ele. E ele sabe que isso é infinitamente maravilhoso. Mas a situação ali em Roma não é nada boa. Depois que Nero atribui aos crentes a culpa pelo incêndio da maravilhosa, da poderosa Roma, a perseguição é sangrenta, é terrível, é muito severa, sem compaixão. Os dias eram difíceis, mas Paulo adverte, Paulo incentiva e motiva as pessoas a olharem para o que Cristo pode fazer. E ele diz, olha, a humilhação foi o caminho da glorificação e a cruz foi o prelúdio da coroa de Jesus. Trocando em miúdos, o que Paulo quer dizer a Timóteo é, Timóteo, olha só, quando você estiver tentando evitar sacrifícios, estiver tentando evitar humilhações, sofrimentos ou morte em seu ministério, olha, lembre-se de Jesus Cristo, reconsidere tudo isso. Então, minhas irmãs, o que o Senhor quer nos dizer? Olha, quando você olhar para você, achar que você está sofrendo, que você está sendo humilhado, que você está sendo perseguido, olhe para Jesus. Aleluia. Olhe para Cristo. É verdade. Ele te fortalecerá. Você vai olhar para o modelo. Você vai olhar para o perfeito. Você vai olhar para o único que tem todos os atributos aos quais você deve olhar e desejar copiar, ser igual. Você deve desejar acompanhar. Veja nos versículos 9 e 10, Paulo passa do sofrimento e da vitória sobre a morte de Cristo para os sofrimentos que ele mesmo, o apóstolo de Cristo, está sofrendo por causa do evangelho, porque é por isto que Paulo está sofrendo. Paulo diz, olha, pelo qual sofro até trabalho forçado. Eu estou preso como um criminoso, como um malfeitor.
eu estou em algemas, eu estou em cadeias, mas olha, a palavra de Deus, ela não está presa. E ele continua dizendo, portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Sabe, queridos, o pregador, ele pode estar preso, mas a palavra de Deus, ela não está presa. A palavra de Deus, ela não está algemada. Paulo está convencido que mesmo preso, a palavra de Deus não pode ser encarcerada. Mesmo em circunstâncias tão adversas, com limitações tão gritantes, Paulo confessa que está convencido de que mesmo estando em cadeias, a palavra de Deus, ela é livre. A palavra de Deus, ela não pode ser encarcerada. Nunca se pôde. As tentativas, elas são sempre fortes. Elas existem desde sempre, de se conter a palavra, de se prender, de se proibir. Mas, queridos, não existe um lugar deste mundo, por pior, por mais severa, e por mais severos sejam os castigos por proclamar a palavra, que não exista alguém que proclama, que não exista alguém que já morreu, continua morrendo, continua se arriscando para que a palavra de Cristo seja pregada, para que alguns sejam salvos, da mesma maneira como Paulo se sentia. Porque Paulo não se importava com ele mesmo. Ele falava, não importo. Contanto que alguns se salvem, contanto que alguns eleitos sejam alcançados, ouçam a palavra. Este era o objetivo. Este era o alvo do apóstolo Paulo, e nada mudou, continua sendo este o mesmo alvo, meus amados, minhas amadas, porque Paulo não está mais conosco, bravo, corajoso, mas o Senhor levanta os corajosos desta geração para proclamar a verdade, para se posicionar, para fazer alguma diferença. Sabe por quê? Não adianta reclamar, reclamar, reclamar e reclamar. Gritar, mãe, o Tunico me bateu, roubou meu saco de pipoca. E não fazer nada. Ficar caladinho. Ah, eu não gosto de discussão, eu não gosto de confrontar, então eu não prego a palavra, eu não manifesto a minha indignação diante das coisas que acontecem no meu país. Leis são aprovadas indignas, que afrontam o Deus vivo, afrontam a palavra, mas eu não falo nada, eu fico quieto. E quando os resultados, as consequências dessa lei bater na minha porta, aí eu choro. Mãe, o Tunico me bateu. Não adianta. Precisamos nos posicionar. Não existe ser neutro. Vocês lembram a apóstola Raquel? Há pouco tempo, algum tempo pregou sobre isso aqui, não tem muito tempo. Não existe ser neutro no reino de Deus. Ou você é um defensor do evangelho, ou você toma da espada e do escudo, ou então você é do time de outro. Precisamos decidir. E é isto que o apóstolo Paulo é disto que ele fala neste momento. É um momento difícil, é um momento que ele está a caminho da morte. Sabe o que é isto? Uma sentença de morte. Olha, daqui pode ser que hoje, no final da tarde, você seja decapitado. Pode ser que seja amanhã de manhã, mas é daqui a pouco. Mas o apóstolo Paulo não reclamava, ele continuava dando as instruções para que o povo se mantivesse firme, olhando para Cristo, olhando para o Salvador, não olhando para o seu umbigo, para seus problemas passageiros.
Ninguém pode algemar a palavra de Deus. Ninguém pode acorrentar a verdade. Sabe? Os pregadores, eles podem ser mortos e eles podem ser até torturados, como o são hoje, neste século, neste ano de 2020, talvez nesta mesma hora, em alguns lugares do mundo, irmãos nossos estejam morrendo por causa do amor ao nome de Jesus, porque não negam a Jesus, porque continuam proclamando que Ele é o Senhor, que Ele é o Cristo, que Ele vai voltar. Mas a palavra de Deus, queridos, ainda que aconteça tudo isso com de Deus, ela segue seu curso. Ela segue o seu curso altiva e vitoriosamente. Aleluia! A palavra de Deus, ela triunfa, queridos, sobre todas as fogueiras da intolerância. E ela sai vitoriosa de todas as batalhas. Porque a mensagem, ela é sempre maior que o mensageiro, como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, né? Ele sempre diz isso. A mensagem é maior que o mensageiro. E a verdade, ela é sempre mais poderosa do que aquele que a carrega. Então, meus amados irmãos, me digam, qual é o segredo da vitória? Nós já sabemos que não é fugindo das circunstâncias difíceis, não é fugindo dos mares agitados ou das tempestades tenebrosas. Porque em meio aos mares agitados, ao mar encapelado, os discípulos encontraram o Mestre andando sobre as águas. Em meio às tempestades, o Mestre está lá para socorrer. O segredo da vitória, ele tem um nome. O segredo da vitória está em uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Yeshua HaMashiach. A vitória reside no fato de que a sua salvação, de que a minha salvação e de que a salvação de todos os eleitos, a salvação está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quando olhar as circunstâncias ao redor e pensar, estou desanimada. Estou desanimado. Lembrem de Paulo. Lembrem deste momento da vida de Paulo. Lembrem das advertências de Paulo. Lembrem dos conselhos de Paulo. Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E Paulo fala, alegrai-vos neste texto todo 17 vezes. Então, é uma ordem, é um imperativo. A alegria no Senhor é uma obrigação. Não podemos ser tementes ao Senhor, sermos crentes que andam cabisbaixos, choramingando e reclamando. Mas somos crentes que andam alegres e vitoriosos, porque a nossa vitória é Cristo Jesus. Nós pertencemos a Cristo Jesus. Ele é o nosso Senhor. Ele é a nossa alegria. Ele é a rocha em quem nós firmamos os pés. Ele é o perfume mais agradável que nós podemos sentir. Ele é a luz que ilumina toda a nossa trajetória. Por isso, não nos cansemos de anunciar a verdade.
a fim, queridos, de que a evangelização que o Senhor nos ordenou, ela tenha êxito. Porque o êxito da ordem que o Senhor deu aos discípulos e a nós, na sucessão, somos os sucessores, né? É a sucessão, vem passando de geração em geração. Chegou a mim, já passou pela minha geração e já está aí mais umas duas aí depois de mim. Ela chegou a você. Nós somos esses que carregam a palavra. Nós apresentamos Cristo. Nós apresentamos o Cristo vivo, que pode salvar, que pode abraçar, que pode aquecer aquele que se sente frio, distante. Ele pode. Mas, queridos, Jesus não vem mais. Você pode ser os braços de Jesus nesse abraço. Você pode ser a boca que fala nesses dias, nesses momentos tão difíceis de pandemia. Não deixe passar a oportunidade. Não deixe passar o tempo de Deus. Não deixe que alguém passe pela sua vida e você fique, falo, não falo, falo, não falo, será que falo, não falo? Fale, fale. Sabe por quê? Nós não temos nada nesta vida. E nós estamos mais ou menos na mesma posição, na mesma condição que Pedro. Eu não tenho nada, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. E o aleijado levantou e andou e glorificou. E certamente anunciou aquele grande feito. E através dele, muitos se achegaram a Jesus. Não temos nada. O que nós temos? Ontem eu atendi uma cliente, uma jovem, e ela tinha uma causa, ela apresentou, e ao final eu disse a ela, olha, eu não posso juridicamente fazer nada por você. Não tem jeito. Não tem conserto isso aí, essa situação. A gente não pode fazer nada no momento. Mas eu tenho outra coisa para te dar. Eu tenho uma coisa que eu posso te oferecer. E eu falei de Jesus para ela, e eu falei do amor de Deus por ela, e ela ali, na minha frente, no escritório, chorou. Chorou e saiu agradecida. Depois mandou uma mensagem e falou, muito obrigada pelos conselhos. Não temos nada, mas temos oportunidades. E às vezes, queridos, as oportunidades, elas são como pepitas de ouro. Paulo estava nos momentos finais da sua vida, e nos momentos finais, Paulo podia dizer assim, ai, igual aquela tristeza, igual a do meu neto, que ele chega, cai os ombros assim, olha, é uma tristeza tão grande que os ombros caem. E ele podia dizer, olha, eu já rodei essa Ásia, eu já bati essa Ásia todinha. Eu já evangelizei muita gente, eu já estou cansado. Ele diz, estou velho, preso na masmorra fria, fétida, úmida, sozinho. Eu não vou fazer mais nada, já chega. E qualquer um diria, sim, você faz bem, já trabalhou muito. Mas Paulo continuava fazendo do mesmo jeito que ele sempre fez, desde que caíram as escamas dos seus olhos. Ele foi incansável e até o momento final continuou incansável. Nós não estamos ainda nos momentos finais. Não estamos com uma espada no pescoço. Glória a Deus por isso. Então, a nós cabe, nós temos uma incumbência, nós temos uma obrigação de continuar anunciando o nome e anunciando aquele que está buscando vitória. Lembre-se,
todos nós procuramos a vitória. E aí a gente fala, olha, mas eu sei onde você pode, como conquistar a vitória. Você está em busca da sua vitória, mas eu já vou te contar. Vem aqui que eu vou te dizer como você pode alcançar a vitória. A vitória está em Jesus. Ele pode mudar a sua vida, mudar a sua história e tirar você do tremendal de lama em que você está e transportar você para um lugar de honra, para um lugar de luz, para um lugar de conquista. A maior conquista que podemos alcançar é a salvação em Jesus. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Tenha um Shabat bendito, um Shabat maravilhoso na presença do Senhor, porque Ele é o nosso descanso, Jesus é o nosso descanso. Que vocês possam descansar em paz. Tenha um sábado maravilhoso, um domingo maravilhoso, seus cultos maravilhosos. E nos encontramos aqui na próxima terça-feira, em nome de Jesus. Shabbat Shalom. O apóstolo vai dar um beijinho? Não, então um beijinho vai de mim mesma. Deus os abençoe, que Yahvé os abençoe e os guarde, que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que Yahvé sobre vós levante o seu rosto e vos dê Shalom. Shalom, shalom. Shalom, Deus os abençoe. Aleluia.